Olá pessoal, como eu havia dito, ia fazer um vídeo um pouco mais profundo, né? Entrando já diretamente nas questões que estão no nosso programa. Eu havia recomendado que vocês lessem os capítulos 1, 2 e 3 do livro primeiro do Adam Smith. O capítulo 1 é a divisão do trabalho, o capítulo 2 o princípio que dá origem à divisão do trabalho, e o capítulo 3, que é a divisão do trabalho delimitada pela extensão do mercado. Disse também que seria importante que lessem pelo menos o capítulo 1. E o capítulo 1 é importante por quê? Bom, eu recomendo sempre os 3 primeiros capítulos, mas o capítulo 1, a divisão do trabalho, que é um capítulo que quase todo mundo já leu uma vez na vida, mas poucos prestaram atenção para entender o que evidentemente que está contido ali. Lá o Adam Smith dá um exemplo, vai mostrando como que se produz o alfinete na forma artesanal e como é que se produz o alfinete no trabalho manufatureiro. Esse texto, inclusive, gera muita confusão, porque alguns falam que o Adam Smith é o teórico da manufatura, o Adam Smith é o teórico da divisão do trabalho, o que é absolutamente equivocado, O Adam Smith era um professor universitário e que foi numa fábrica para ver como funcionava, mas não que ele ia ensinar como que as pessoas deveriam produzir na fábrica, Mas nessa observação que ele faz de uma pequena fábrica de alfinetes, em que tinha 10 funcionários, esta fábrica, ele observa que ali há uma aceleração do processo produtivo, e que ali as pessoas são muito produtivas, Então esse é um aspecto interessante de observar. Ele vai narrar que as pessoas, no caso artesãos, habilidosos, conseguiriam produzir 20 alfinetes por dia, trabalhando sozinho, fazendo todas as etapas da produção de um alfinete. No entanto, na oficina que ele observa, são 10 artesãos que conseguem produzir 4.800 alfinetes por dia cada um, o que daria num total de 48.000 alfinetes. 4.800 alfinetes para cada trabalhador significaria 240 vezes mais do que um artesão habilidoso produzindo sozinho, porque ele só conseguiria produzir 20 alfinetes, certo? O exemplo está lá, é só olhar e vocês vão ver que é isso mesmo. Bom, o que está expresso ali? O que está mostrando ali é exatamente que, ao utilizar a divisão do trabalho, o trabalhador multiplica sua capacidade produtiva. Que uma sociedade em que faz a divisão do trabalho multiplica sua capacidade produtiva e, consequentemente, multiplica sua riqueza. Isso é um fato, Já que o povo aí gosta de ironias, isso não é uma questão de gosto, é uma questão de fato. Bom, o Adam Smith então está demonstrando que qual é a tese dele? A tese do Adam Smith é a crítica ao mercantilismo. Por que a crítica ao mercantilismo? Porque o mercantilismo era o obstáculo para a circulação das mercadorias. E aí alguém pode pensar, mas o que tem a ver circulação das mercadorias com divisão do trabalho? Tudo. Tudo mesmo. O Adam Smith ele vai desenvolvendo esse raciocínio, e inclusive ele vai mostrando ao longo desses 3 capítulos, Lembrando que no capítulo 2 ele trata da questão da propensão natural do homem à troca, e depois no capítulo 3, que é a divisão do trabalho delimitada pela extensão do mercado. Ora, ele mostra que é na divisão do trabalho em que o trabalhador multiplica sua capacidade produtiva por 240 vezes. É na divisão do trabalho que a sociedade multiplica sua riqueza. Ora, como é que se pode praticar a divisão do trabalho? A divisão do trabalho só pode ser praticada
numa sociedade e que faça comércio com o maior número de pessoas, com o maior número de regiões possíveis, né? Com o maior número possível de regiões. Então, quando ele dá o exemplo lá também, né, que uma pequena localidade não existe divisão do trabalho, e que a divisão do trabalho é possível quanto maior o número de pessoas, quanto maior o número de atividades. Ele vai dar até o exemplo de que em determinados lugares tem carregador de mala, tem carregador de embarcações. Por quê? Porque existe a possibilidade da divisão do trabalho. E a divisão do trabalho, ela só se torna viável na medida em que existe um mercado em que as pessoas podem, né, que as pessoas possam produzir e vender neste mercado. Ora, o mercantilismo é o oposto de tudo isso. O mercantilismo é a restrição para a circulação das mercadorias. Muito embora, né, obviamente, o mercantilismo vai vender em outros países, mas o Adam Smith está chamando a atenção para o fato de que é a livre circulação das mercadorias, e aí não pode esquecer do capítulo 3º, que é a divisão do trabalho delimitada pela extensão do mercado. O amplo mercado consumidor é que vai propiciar uma ampla divisão do trabalho. Então, quanto mais amplo for o mercado, mais subdividido poderá ser o trabalho e mais produtivo poderá ser cada trabalhador e, obviamente, mais rica poderá ser a sociedade. Uma questão muito simples. Então, a defesa do Adam Smith é exatamente a defesa do livre mercado. E para mostrar como o livre mercado é eficiente, ele vai tomar como referência a fábrica de alfinetes. É no exemplo do primeiro capítulo que está contido, na verdade, né, todo o argumento do Adam Smith em favor do livre mercado. E aí muitos, obviamente, podem pensar, mas ele não está pensando nos trabalhadores, nos pobrezinhos. Está pensando sim, né? Porque é exatamente na divisão do trabalho, na multiplicação da riqueza, em que se geram os empregos, em que facilita a vida dos pobres, porque as mercadorias se tornam mais baratas. Esta é uma questão que às vezes nós temos a dificuldade imensa de entender, né? E que, diga-se de passagem, boa parte dos professores de história não conseguem entender isso. Então, vamos pensar assim, o Adam Smith não está preocupado com a inclusão social? Estava também, né? Não como as pessoas pensam hoje. Mas ao falar do livre mercado, quem é que incluía as pessoas na produção? No consumo das mercadorias, que é a melhor parte da história, né? Quem incluía? A sociedade de mercado. A sociedade capitalista é a sociedade que estava se desenvolvendo, substituindo o trabalho artesanal pelo trabalho manufatureiro e o trabalho manufatureiro pelo trabalho industrial, e isso é o que vai possibilitar que as mercadorias se tornem cada vez mais baratas. Só para pegar um exemplo, se um trabalhador consegue produzir 240 vezes a mais do que produziria um artesão na oficina artesanal, é sinal que essa mercadoria vai se tornar um preço muito mais acessível do que a mercadoria produzida pelo artesão, né? Então, já estou findando este bloco aqui, eu quero deixar tudo com 10 minutos, mas depois eu retomo novamente e desenvolvo mais esse argumento. Vamos lá.